Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui. Cada vez que eu sou convidado, eu penso, será que vou ou não vou? Mas eu penso, não, eu tenho que me desafiar, né? E aí toda vez que eu saio daqui, eu saio muito mais renovado e, enfim, fico bem grato por vocês me acolherem. Vou pedir a todos, então, nesse momento, quem quiser fechar os olhos, elevar os pensamentos a Deus, a Jesus Cristo, aos espíritos de luz, agradecer esse momento, a oportunidade de estarmos aqui, vivos, encarnados, que possamos aproveitar esse momento de calmaria para serenar nossos pensamentos, acalmar nossos corações, que possamos a partir desse momento extrair as mais puras vontades de mudar, de evoluir e de seguir o caminho de Cristo. Que Deus nos abençoe, que a gente tenha um bom momento, que assim seja. Bom, então, gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 24 do Evangelho, do item Carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida, perder-lhe-á. Então, nesse capítulo, é um capítulo que nos mostra, como tudo no Evangelho, de forma bem clara, o que Jesus espera de nós. Espera de nós como filhos, né, de Deus, filhos dele também, e de como devemos seguir essa caminhada. Essa caminhada que nem sempre a gente sabe que é fácil, das diversas cruzes e diferentes, né, que cada um segue, mas que a gente sabe que tudo está conforme a nossa necessidade. Então, nesse item, no item 17, ele diz bem assim: Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Lucas. No item 18, chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Marcos, Lucas, Mateus e João. No item 19, ele inicia então: Rejubilai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos, quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade de vossa fé. Porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Depois acrescenta: Tome a sua cruz aquele que me quiser seguir. Isto é, suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto os que tudo houverem perdido desse mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação, de que deram prova.
Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Bom, quando a gente está falando de recompensa, é algo tão grande dentro de nós, esse valor. Nós crescemos buscando fazer atos em função da recompensa, né? Começamos lá, criancinhas, a maioria dos pais, olha, você tem que fazer isso para receber isso, né? Nós temos que trabalhar para receber o nosso salário, né? Nós temos que dar amor para receber amor. E aí, Jesus, nesse caminho, ele sempre pediu que as pessoas seguissem as leis do cristianismo, né, dele, mas ele nunca prometeu nada além do verdadeiro, que é tudo que você conseguir deixar para trás, material, né, de sentimentos ruins, você vai assegurar uma coisa que você ainda não vê, mas que existe. Ontem mesmo no estudo em Ronda Alta, agora que o Jefferson chegou, a gente estava falando sobre isso, né? Nós temos que nos apegar a coisas palpáveis, em que a gente vê, né? A maioria das vezes é isso. Ninguém aposta no que não sabe, né? E aí nós ficamos nisso. Jesus nos prometeu. Ele nunca nos falou, olha, se você fizer o bem assim, 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 você vai ganhar algo material. Mas ele sempre deixou claro que carregando a cruz e seguindo os passos dele, nós iríamos ter a recompensa divina. Então, Jesus mostra o tempo todo, né, o poder dos benefícios da fé. E a gente começa a perceber, quando, né, tu vai fazer um estudo bíblico, que muitos dos que seguiram ele desistiram no meio desse caminho, quando ele ainda era encarnado aqui. Porque muitos não conseguiram deixar as famílias, os bens materiais, as heranças, os filhos, as esposas, né? Poucos conseguiram seguir de coração puro atrás dele. Por quê? Todos têm dificuldades, mas nós ainda nos apegamos a isso. E isso sempre existiu. Ele nunca pediu que todos fossem perfeitos ou santos para seguir ele, mas que seguissem. E aí, a gente tem que se perguntar qual é a nossa prioridade diante disso, né? Quantas vezes nós falamos, sim, nós somos espíritas, nós somos cristãos, a gente sabe o que tem que seguir, mas no dia a dia a gente sabe que é difícil. Nós estamos sobre provas diárias. Sigo o caminho de Cristo ou eu sigo o que todo mundo faz? Nós sabemos que nós temos uma facilidade de seguir o bando. Isso é natural, né? Se alguém sair daqui correndo, o primeiro que sair é um alerta. Pode ser que seja um incêndio, nós vamos ir em demandada atrás. Depois nós vamos questionar o que aconteceu, né? E é muito difícil a gente corromper isso. Quando ele diz, pega a sua cruz e vem atrás, né, sem olhar, seguindo os meus passos, quantos de nós conseguiríamos fazer isso? Se a gente começa a perceber o próprio acesso ao espiritismo, a gente tem que justificar muitas vezes e a gente se acanha nisso, não comenta conforme o lugar, né? Porque muitas pessoas não conseguem frequentar uma casa espírita porque a família de outra religião não aceita, porque acha que aqui ocorrem coisas absurdas. Mas eles não param também para estudar e analisar aquilo. Então você já tem que fazer uma força ali nesse sentido para seguir o caminho do Cristo, né? A gente sempre brinca, aqui em Sarandi é um pouquinho mais visto assim, mas nós lá em Ronda Alta, que somos uma casa pequena,
dificilmente tem, além de mim e do Jefferson na casa espírita como homens. São sempre as mulheres lutando e procurando pela melhora. E muitas dessas mulheres têm que lutar contra isso e dizer, não, eu vou em tal lugar, ou elas têm que controlar muito horário porque os homens não aceitam. Então, se nós temos essas pequenas dificuldades de simplesmente seguir o estudo do Espiritismo, né? Essa explanação que a gente está fazendo, imagine a gente dizer de uma hora para outra que nós estamos nos desprendendo e nós vamos ser 100% Cristo, que nós vamos fazer exatamente isso. Quantos de nós conseguiríamos fazer isso? Né? Eu, particularmente, não me imagino hoje deixando minha família, deixando tudo para trás, para seguir e trabalhar só dentro disso. Mas aí, Jesus, ele não nos pede uma pressa dentro disso, porque ele sabe que nós somos imperfeitos. Ele sabe que nós estamos nesse caminho e ele nos conhece muito bem. E aí, às vezes, quando a gente olha essa dimensão toda, né, isso é sempre assim, quando a gente vê que tem muita coisa, é melhor nem fazer, né? A gente já para, bom, eu não vou conseguir fazer tudo isso aí, então nem vou começar. E nas nossas brincadeiras a gente sempre fala isso. Ah, não, isso aí eu vou deixar para outra vida porque essa não adianta, né? E aí, quando nós começamos a olhar essa questão de nós seguirmos o Espiritismo à risca, de seguir os passos de Cristo, todo mundo já deve ter passado por isso. Quando a gente quer mudar pequenos hábitos no dia a dia, nós já sofremos um julgamento, né? Ah, eu decidi não beber. Não quero mais beber álcool. Nossa, que exagero. Não vai mais aproveitar uma festa sem beber? Aí fulano diz, não, eu não vou mais consumir açúcar. Ai, que babaquice, o que vai mudar consumir o açúcar? Né? E aí a gente começa a implantar várias coisinhas e a gente vê que muitas vezes nós deixamos de fazer o certo por medo de sermos julgados. E aí que esse momento aqui nos traz que a gente ainda não sabe renunciar, né? Que nós ainda não sabemos exatamente quais são as nossas prioridades, como que nós vamos fazer tudo isso, né? Nós ainda estamos muito ligados a sentimentos, nós ainda nos abalamos extremamente, né, com as ofensas, com todas as coisas que acontecem no mundo. E isso nós também teríamos que nos desapegar. Então, é algo que nós ainda vamos ter que evoluir muito, mas que aos poucos o Espiritismo vai nos mostrando isso. Nós não conseguimos mudar de uma vez só tudo. Isso seria impossível. Mas quantas pequenas mudanças a gente faz no dia a dia e que vão gerar consequências boas. Nós temos ainda dentro disso imediatismo. Nós esperamos as coisas muito rápidas, né? Eu estou precisando passar num concurso e eu começo a rezar e pedir a Deus e me preparar 2 dias antes da prova. Não vai resolver, não vai acontecer um milagre. Deus não nos disse me sigam, Jesus não disse me sigam e vocês não terão mais problemas. Ele simplesmente disse, sigam com suas cruzes, com seus problemas, e eu vou ajudá-los que isso fique mais leve. Ele nunca nos disse que ia nos imunizar de todos esses problemas. E às vezes as pessoas, quando procuram um centro espírita ou qualquer outra religião, elas acham que no momento que elas acessarem isso, não, mas eu estou rezando, eu estou estudando. Como é que ainda continua me acontecendo problemas? Gente, esses problemas vão acontecer sempre. O que nós temos que rezar, né, orar e pedir através do estudo é que a gente tenha discernimento, que a gente tenha força, que a gente tenha paciência. É muito fácil nós estarmos, nossa, aquela pessoa é calma,
Aquela pessoa é calma. Coloque ela diante de um problema. Será que ela vai se manter tão calma assim? Então é muito fácil, como tudo na vida, né? É a mesma coisa aquela pessoa que vive sozinha. Ela pode ter uma casa super organizada. Ela vai até a casa de quem tem filhos e diz: Meu Deus, como é que eles conseguem viver nessa bagunça? Mas tu sabe o que é ter um filho pequeno dentro de casa? Né? Então, dentro disso, a gente tem que aceitar as coisas que nos são impostas, mas ir mudando aos poucos, aceitando todas essas questões. É difícil a gente deixar tantos hábitos para trás, né? Nós pensarmos que nós somos espíritos extremamente antigos, nós não temos como saber quantas vezes a gente reencarnou. E aí, quando eu me pergunto, né, e me questiono, quanta coisa ainda eu sou preso. Quantos sentimentos ruins ainda moram dentro de mim? Quantas vezes eu terei que reencarnar? Será que ainda nessa vida eu vou conseguir deixar algumas coisas que eu não admiro em mim? Eu repudio, mas que elas estão ali, né? Então a gente tem que reconhecer no meio desse caminho que o mais importante é a gente saber que nós estamos no caminho certo. Nós estamos tentando fazer essa mudança. Aos poucos, com isso, a gente vai tentando deixar essa coisa antiga, essa coisa mais bruta que nos habita, abrindo espaço para o novo, né? Deixar, então, que essa evolução ela venha. E a gente vai estar sobre provas de que a gente está evoluindo todos os dias. Todos os dias a gente passa sobre pequenas provações, né? Já falei isso outras vezes, é do momento em que a gente acorda até o momento que a gente dorme. Nós precisamos de inúmeros equipamentos, nós precisamos de outras pessoas, e nem todas essas coisas correspondem ao nosso tempo. E aí, às vezes, tu acorda e diz assim, não, hoje eu vou manter a calma. Eu vou manter a calma, eu não vou perder o controle. Na primeira mensagem que tu recebe da pessoa que tu mais detesta. Aí ali tu diz, não, eu não posso, eu vou segurar. Mas daí tu já ocupa um pouquinho daquela energia. Na segunda, tu já entrou no ritmo. Né? Tu diz, não aguento mesmo e tal. Aí a gente tem que voltar de novo. Tá, mas eu não quero mudar. Então nós vamos perder esse controle todos os dias. Isso sobre todas as coisas. Porque todos nós temos coisas que irritam no outro. É impossível. É impossível. Tem pessoas que se irritam porque eu falo muito rápido, do mesmo jeito que eu me irrito quando eu estou com pressa e uma pessoa fala muito devagar. Não consigo compreender aquilo. Né? Então, todos os dias nós estamos sobre esse movimento de mudança e sobre esses atos refletindo que nós ainda temos que mudar, mas que com a nossa cruz, mesmo em passos vagarosos, nós estamos seguindo Jesus. É importante sempre lembrar que ninguém nos conhece melhor do que Jesus. Então ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe quando nós estamos tentando de coração mudar e nós caímos. E ele sabe também quando nós estamos tentando mudar por um benefício. Um benefício qualquer, né? Se ele sabe que eu tenho uma tendência a ser explosiva, eu estou todos os dias tentando mudar e me controlar para eu ser uma pessoa melhor de forma geral, quando eu cair, ele vai me estender a mão e dizer, não, se erga, tenta de novo. Agora, no momento em que eu tento ser cauteloso em tudo isso para ter um benefício concreto, e eu caio, ele vai ver que esse sentimento não é real. Ele não vai deixar de nos ajudar, mas o nosso caminho fica, a nossa evolução fica ainda mais lenta, né? E aí, como tudo na vida, todas essas quedas que a gente vai tendo diante de todos esses problemas, nós vamos criando resistência. Nós vamos criando resistência.
Quando a gente começa a pensar em toda a nossa infância, adolescência, né, depois da vida adulta, a gente pensava quando estava lá na primeira série, uma prova era um terror. Né? Aí depois você passa lá para o ensino médio e diz, por que eu me estressava tanto lá, era tão fácil. Mas aquelas provas ali são difíceis. Aí depois tu vai para a faculdade ou para outra coisa, vem uma outra prova difícil e assim a gente vai seguindo. Mas em cada uma dessas provas, nós criamos resistência. E essa resistência nos faz olhar para trás e não. Se eu conseguir enfrentar aquelas outras vezes, eu vou conseguir enfrentar. Pode ser que eu caia de novo, e caia de novo, e caia de novo. Mas se nós estivermos com essa intenção de seguir os caminhos de Cristo, nós sempre vamos ter esse amparo. Né? Muitas vezes no caminho, e quantas vezes a gente já viu isso em filmes, a gente já viu isso em novelas, em várias coisas, ou até pessoalmente, que as pessoas elas têm uma grande fé. Mas elas têm uma fé que elas buscam exatamente isso que eu comentei antes, uma imunidade. A minha fé é para que eu não tenha problema nenhum. E enquanto a vida vai seguindo dentro daquele ritmo certo, tá ok. No momento em que acontece alguma coisa grave nisso tudo, diz, não, Deus não existe. Isso é uma besteira, porque eu fiz tudo certo. E aí no primeiro tombo, já deixa de ter a fé, né? Desacredita. E aí nós estamos sobre essa prova por um merecimento nosso. A gente sabe que todas as coisas que nos acontecem são frutos de um plantio nosso. Ou numa vida passada, ou numa outra vida ainda, ou até mesmo nessa. Mas nós temos uma dificuldade muito grande de admitir que os nossos problemas são frutos nossos. Né? É difícil, é difícil. Então, que a gente, né, ele deixa bem claro que a gente tem que seguir essa luta, que com os tombos nós vamos criando resistência e que de uma forma meio que automatizada, natural, dentro de nós vamos encarando o certo e sempre alinhando o caminho. Né? É muito difícil, como estava falando ali anteriormente, no mundo em que nós vivemos, a gente não se corromper. Né? Nós temos todos os dias, embora todos nós, lá no nosso âmago, a gente sabe qual que é o caminho certo. Mas todo dia há uma tentativa de normalizar o errado. E aí nós, como espíritas, nós temos uma consciência mais clara disso. Isso nos ajuda, né? Eu sempre penso, olha, o espiritismo é bom, mas depois que tu entra, tu sabe que tu não tem mais. Enquanto tu tá ignorante, é mais tranquilo, porque tu não sabe muito bem o que vai acontecer. Depois que nós temos conhecimento que a nossa vida é eterna, que nós somos espíritos e estamos aqui no momento passageiro, a gente sabe que para tudo vai ter uma recompensa, né? Que Deus é justo. Então, fazendo bem, fazendo mal, para os dois nós vamos ter mérito. E aí, esse momento é algo que nós deveríamos começar a implantar, se nós queremos seguir os passos de Cristo, a nossa verdadeira fé. Mostrar a nossa verdadeira fé. Eu sou espírita, eu sou espírita. Né? Muitas vezes nós somos obrigados a nos calar. Né? Dentro do mundo mais cético de negócios, tu falar que é espírita, as pessoas pensam totalmente o contrário do que a gente faz. Não tem nada a ver. Né? Porque isso também vem sempre a questão, parece que junto do espiritismo, da bruxaria, dos poderes, e de não vou mexer com aquela pessoa ali, ele é espírita, vai que ele me rogue uma praga. Né? E muitas vezes a gente está ali tentando que a pessoa melhore. Né? Muitas vezes a gente sente que uma pessoa não está bem. E tu vai ali, quando tu vai fazer as orações, tu pede por aquela pessoa, pode ter esse julgamento.
Então, que a gente consiga ter essa consciência, essa fé, essa força. Como eu falei antes, nós não vamos conseguir mudar tudo de uma vez, mas que a gente consiga, com calma, né, conduzir as pessoas, falar, olha, nós temos essa opção de caminho, né, e aí nós seguimos os passos de Cristo também. E aí nós temos que pensar, todas as vezes que nós somos desacreditados, ou que muitas vezes diz, o que tu está fazendo? Você está indo lá, isso aí não adianta para nada. Que a gente tenha peito nesse sentido de dizer, não, eu acredito, eu estou forte e eu vou seguir isso, né? Nós nos escondemos muitas vezes do certo e seguimos o errado, como eu falei anteriormente, para não sermos julgados. Mas não ser julgado por quem? Por quem está no mesmo nível de nós, de evolução? Nós temos que pensar que o nosso julgamento principal vem de Deus e de Jesus. Então, se todo mundo ri do caminho que eu estou fazendo, mas eu sei que esse caminho vai me trazer benefícios e que eu estou seguindo os passos de Jesus, paciência, eu não tenho como agradar, né? Isso é difícil de fazer. Nós estamos sempre nesse momento que tem que socializar, deixar tudo em ordem, mas nem sempre é assim, né? Então, se nós formos pensar na evolução do planeta Terra, de todas as tecnologias, da ciência, do próprio Jesus, quando eles aparecem com essas novidades, eles nunca são bem aceitos. Eles nunca são bem aceitos, né? Todos esses, nossa, até provar, né, Isaac Newton, que a Terra era redonda e tal, louco, né? E por incrível que pareça, hoje a gente tem pessoas querendo provar que a Terra é plana. Ainda hoje tem esse questionamento. Então, quem somos nós para acreditar que o nosso caminho não vai ser contestado? Isso é impossível. Toda inovação, toda novidade, ela vai causar indagação. E aí, depois de um tempo, ela é normalizada e as coisas vão seguindo o fluxo, né? Muitas vezes também, nessa intenção de nós seguirmos Cristo e de nós seguirmos dentro do Espiritismo, nós sofremos provocações. Muitas provocações. Se eu tenho um piti nervoso ali, a pessoa diz, mas você não é espírita? Mas você não é bonzinho? Como que você está perdendo o equilíbrio? Né? Não quero ser bonzinho. Né? Como o próprio Chico Xavier falava, não quero ser bonzinho, porque o bonzinho é bobo. Nós não somos bobos. Nós somos inteligentes. Nós estamos aqui por um motivo. E nós temos que ter essa força de não nos deixarmos manipular, né? Muitas vezes o movimento de uma pessoa e tal, ela é julgada porque, ai, nossa, ela é muito assim, atacada e tal, mas ela está seguindo o caminho do bem? Ela está fazendo bem? Então a forma como ela se expressa, a forma como ela faz as coisas nesse sentido não querem dizer. Muitas vezes nós encontramos, e aí volta na questão dos falsos profetas, aquela pessoa que fala branda, que ela faz tudo certinho. Pode ser que sim, mas pode ser que o caminho dela não seja tudo aquilo. Então que a gente comece a partir disso sempre ver as ações das pessoas, né? E quando a gente é correto, quando a gente está seguindo isso não quer dizer que nós temos que excluir a nossa energia, que nós temos que simplesmente fazer o certo e nos deixar levar, que o ataque seja livre. Não, nós temos uma energia. Deus, Jesus nos deu uma energia. Então nós temos que saber impor limites sobre essas coisas. Quando o outro nos machuca todos os dias, não adianta nós só rezarmos, dizer assim, Deus, o que eu faço porque eu sinto dor? Não, Ele nos deu uma energia para você dizer assim, basta, você não vai mais me ofender, né? Nós temos que ser firmes, nós não temos que necessariamente concordar com tudo para não gerar atritos, porque muitas vezes nós vamos concordar com tudo, mas esse tudo é errado. E a gente sabe que não é o melhor para nós. Então que a gente tenha sempre
essa nossa energia, né, para dizer não, eu quero seguir esse caminho, esse é o caminho do bem e eu não aceito mais isso, né? E isso também nós vamos passar um julgamento. E aí, novamente, que a gente consiga nos olharmos, pensar, não, eu estou fazendo a coisa certa, então, tudo bem esse julgamento, né? Muitas vezes nós pedimos, né, para que Deus nos tire os problemas, Jesus, como eu falei anteriormente, mas nós temos que pensar que é exatamente aquilo. Ele não vai nos tirar os problemas, ele vai simplesmente nos dar força para enfrentar. Muitos de vocês já devem ter visto aquela história de um homem que ia seguindo uma estrada com uma cruz muito pesada. E aí ele descobriu que ele podia ir cortando um pouco dessa cruz para ela ir ficando menos pesada. Aí ele andava tantos metros, ele cortava um pedaço, aí ele ia perdendo a força, ele cortava mais um pedaço, até que ele chegou num determinado ponto em que tinha que fazer uma travessia de uma montanha para outra. Quando ele olhou para o lado, as pessoas que tinham carregado essa cruz intacta até lá estavam usando a própria cruz para atravessar essa vala. E ele não tinha mais como atravessar, porque ele tinha ido cortando essa cruz. Isso nós podemos fazer uma analogia, porque às vezes nós não queremos assumir os nossos problemas. Né? Nós vamos largando ali, nós vamos indo, como a gente diz, vai levando com a barriga. E aí, no momento exato em que a gente precisa, nós não aprendemos nada com isso. Nós não nos fortalecemos. E aí nós não temos como seguir adiante. Então é isso que a cruz representa aqui. Jesus diz, vem e carregue sua cruz. Enquanto isso você vai se fortalecendo. Nenhuma cruz é feita sem ser para o nosso tamanho. Muitas vezes a cruz do nosso amigo, ela pode ser mais leve. Mas talvez ela seja leve porque os ombros dele não estão fortes ainda para carregar. Isso também nós questionamos ontem de noite lá em Ronda Alta falando, que muitas vezes eu olho para a minha vida e penso, das duas uma. Ou a vida que eu levo é um mérito meu, acho meio impossível, ou eu levo essa vida porque eu ainda não tenho capacidade de carregar uma cruz mais pesada. E aí quando você olha uma pessoa que sofre tanto, diz, meu Deus, como essa pessoa tem força, eu não conseguiria. Realmente, talvez você não esteja preparado. Então, no momento em que nós estamos carregando essa cruz, é muito difícil, é muito pesado. Mas a gente tem que ter sempre essa noção de que ela foi feita para nós e que nós estamos quitando débitos, né? Então, que nós sempre possamos olhar para nós e para o caminho certo, que a gente possa ter cada vez mais força de aceitar os nossos problemas. Então, em muitos dos textos que eu fui lendo e pesquisando sobre o tema, que ele diz que a marca da cruz seria a renúncia, né? Mas que nós não queremos, na verdade, ficar com essa marca da renúncia. Como é difícil renunciar. Quando eu li o livro Renúncia, mesmo, ficava pensando, nossa, como é que a Alcione consegue deixar tanta coisa para trás? E eles vinham e tiravam aquilo, ela foi seguindo. E nós, na primeira coisa que nos tiram, ou que a gente tem que deixar, a gente já ataca, né? Então, para nós seguirmos esse caminho, né, de Cristo, a gente tem que renunciar. Nós temos que renunciar maus hábitos, nós temos que renunciar maus sentimentos, nós temos que renunciar às coisas materiais.
como eu falei anteriormente, não vai ser tudo numa pegada, né? Mas a gente tem que, então, sempre lembrar aos poucos e tirando isso de nós, né? Nós temos que começar a nos desapegar do nosso próprio corpo. No momento de tanta vaidade, nós vemos corpos tão lindos, né? Coisas tão esculturais e espíritos tão falidos, né? Que a gente possa todos os dias lembrar que nós temos que começar a nos desapegar até dessa própria vaidade. Lógico, cuidar da saúde, cuidar de tudo, mas que a gente não faça do nosso corpo, que é perecível, que vai acabar, como o templo infinito. Que a gente cuide sempre da nossa alma e do nosso espírito, né? E aí, muitas vezes a gente se questiona quando a gente vê essa tentativa de normalizar tudo. Tudo é possível, tudo é normal. Eu não sei se é por causa da mídia, por causa de todos os veículos de comunicação, mas eu me impressiono realmente, porque tá tudo parece que ruindo. E aí tu diz, meu Deus, será que eu sou tão antiquado ou eu tenho que entrar nessa evolução? E aí nós temos que lembrar que o homem em si, encarnado aqui, ele é apegado a milhões de anos às mesmas coisas, né? Aos desejos de alimentação, aos desejos de sexo. E aí nós vimos que as leis foram criadas, né? O próprio casamento e tudo para manter isso. E nós estamos em um ponto em que tudo isso tem que ser desfragmentado. E aí, naquele momento, a gente pensa, embarco ali ou não? E aí nós temos que nos questionar e pensar, o que Jesus diria sobre isso? Todos nós temos o livre-arbítrio, né? Não somos nós que temos que julgar esse caminho, mas nós temos que avaliar se isso é bom para nós. Né? Então é esse caminho que Jesus nos mostra e que ele diz aqui para nos seguir, em que nos deixa claro o que nós temos que fazer. Né? Que nós não temos que nos preocupar com esses questionamentos se a gente sabe que seguindo esse caminho nós vamos ter a nossa recompensa. E aí, para finalizar, dentro do livro Boa Nova, do Humberto de Campos, tem a história de Joana de Cusa. Ela era, então, casada com um alto funcionário de Herodes. Ela era uma das mulheres altamente colocadas na sociedade da época, né? Ela era atraída, então, pelo verbo eloquente de Jesus, passou a ouvir as pregações dele no lago, denotado nobreza de caráter, vestia-se de forma simples a fim de não atrair a atenção do povo. Trouxe aqui um pouquinho do perfil dela, de quem era essa mulher, para contar um outro trechinho aqui do livro, então de um dos capítulos, do capítulo 16 do livro Boa Nova. Então, o ano era de 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas. Vamos encontrar num dos espetáculos sucessivos do circo uma velha discípula do Senhor, amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo, que era seu filho. Ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura, exclamava um executor das ordens imperiais, de olhar cruel e sombrio. A antiga discípula do Senhor contempla o céu sem uma palavra de negação ou de queixa. Então o açoite vibra sobre o rapaz seminu, que exclama entre lágrimas, repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura, que no caso seria abdica, né? Por mim, que sou teu filho. Quem é mãe consegue imaginar essa cena de você pensar assim, eu estou sabendo que estou seguindo o caminho de Jesus, mas o meu filho que está sofrendo do meu lado pede de forma implorada que eu largue isso para salvar as nossas vidas. Você fica entre o amor de Jesus e o amor do seu filho.
Pela primeira vez, dos olhos do mártir corre a fonte abundante das lágrimas. As rogativas do filho são espadadas de angústias que relatam o coração. Abjura, abjura! Joana ouve aqueles gritos, recordando a existência inteira. O lar risonho e festivo, as horas de ventura, os desgostos domésticos, as emoções maternais, os fracassos do esposo, sua desencarnação e sua morte, a viuvez, a desolação e as necessidades mais duras. Em seguida, ante os apelos desesperados do filhinho, recordou que Maria também fora mãe e, vendo o seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com seus desígnios divinos. Acima de todas as recordações, como a alegria suprema de sua vida, pareceu-lhe ouvir ainda o mestre em casa de Pedro a lhe dizer: vai, filha, sê fiel. Então, possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada e, fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível, na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo é preciso ser fiel a Deus. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam em derredor. Achas de lenha embebidadas em resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Joana contemplou com serenidade a massa do povo que lhe não entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito opresso. Os algozes do mártir cercavam-lhe de impropérios a fogueira. E o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: tem bom ânimo, Joana, eu estou aqui. Transitórias do mundo é preciso ser fiel a Deus. Então, para finalizar com esse texto bonito e que eu achei extremamente emocionante, é que a gente saiba, nos momentos difíceis em que a gente estiver passando, não importa qual deles, em que nós estamos amparados, se nós estivermos seguindo o amor de Deus e de Jesus. Que muitos já sofreram por nós, que nós já passamos por muitas coisas, mas em que em nenhum momento as coisas que estão nos acontecendo são em vão, e que nós, como verdadeiros filhos, nós sempre teremos esse amparo, né? Que não importa as provocações, que não importam as ofertas, né? Nós temos que seguir firme no propósito de Cristo. Então, que nós tenhamos sempre muita força, muita garra, muito ânimo, muita fé, para que a gente consiga carregar a nossa cruz sempre na direção certa, que possamos, em momentos de desespero, lembrar de todas essas histórias, lembrar do Cristo Consolador, que nós possamos, quando não tiver mais forças e vontade de desistir, que a gente possa descansar, repousar e nos conectarmos ao amor de Deus, e assim nós teremos as respostas, as forças que nós tanto precisamos para seguir a evolução. Fico bem grato pela oportunidade de estar aqui novamente. Peço que Deus, que Jesus Cristo abençoe a todos vocês, que a gente possa ainda ter uma boa semana, que todos voltem para os seus lares melhores, mais iluminados, e que possamos seguir firmes e fortes e lembrar
todos os dias que estamos aqui só de passagem. Muitas coisas ainda virão, tá? Boa noite.